Vamos agora à questão número 3. Tem-se um bloco de vidro transparente em forma de paralelepípedo reto imerso no ar. Sua seção transversal ABCD está representada na figura. Um raio de luz monocromática pertencente ao plano definido por ABCD incide em I1, refratando-se para o interior do bloco e incidindo em I2. Sabendo-se que o índice de refração do vidro no ar vale raiz de 2, pode-se afirmar que, letra A, o ângulo limite para o dióptro plano vidro-ar é de 60 graus. B, logo após a incidência em I2 ocorre reflexão total. C, o ângulo limite para o dióptro plano vidro-ar é de 30 graus. D, logo após a incidência em I2 ocorre refração. E o ângulo de refração vale 45 graus em I1. Vamos então à resolução da questão número 3, onde ele fala que um raio de luz ele entra na face AB de um paralelepípedo reto, né, que fique bem claro se é um paralelepípedo reto, é que todos os ângulos aqui nessa face ABCD, eles são ângulos de 90 graus, tá certo? E esse raio ele incide com um ângulo de 45 graus nesse prisma de vidro, cujo índice de refração em relação ao ar é raiz de 2, né? E a gente sabe que o índice de refração do ar, ele vale 1, né? Ele incide aqui nesse ponto I1, né? E ele vai incidir lá novamente no ponto I2, né? O que a gente precisa saber é se esse raio ele consegue sair lá em I2, né? Para a gente poder entender o que acontece nesse prisma, tá? Então, primeiramente, eu vou calcular o ângulo de refração, que é esse ângulo aqui, ó, entre o raio incidente e essa primeira normal, né? Esse ângulo verde que eu acabei de pintar aqui para vocês, ele é calculado justamente em I1, senhores, pela lei de Snell. Então, a gente aplica, ó, N1 seno de I é igual a N2 seno de R, né? Onde nessa condição, senhores, eu posso calcular o valor do ângulo de refração aqui, né? Esse ângulo aqui. Como é que a gente vai fazer para calcular? O meio 1 é o ar, né? Onde o prisma está mergulhado. Então vai ficar 1 vezes seno de I é o seno de 45. Então é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual ao N2, né? Que é o vidro, é o índice de refração para onde a luz está indo. Então, raiz de 2 vezes o seno de R. Meus amigos, aqui eu posso simplificar, lógico, o raiz de 2 com o raiz de 2. Daí o seno de R é igual a 30 graus. Ou melhor, meio, né? Como o ângulo cujo seno é igual a meio, é igual a 30, né? Acabei dando a resposta antes de falar, né? Então, o ângulo de refração é 30. Então, a gente já sabe esse ângulo aqui, que é 30 graus. É lógico que fica simples para a gente observar que essas duas normais aqui, no ponto I1 e no ponto I2, logicamente são perpendiculares, já que na figura nós temos um prisma reto, né? Então, eu já sei que essas duas normais aqui, meus amigos, formam um ângulo de 90. Né? E nesse caso, como aqui eu tenho um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, logo esse ângulo aqui só pode ser 60 graus, certo? E aí eu preciso saber se a luz em I2 ela passa para o ar novamente, né? Do vidro para o ar. E como é que a gente vai saber isso? Bom, aplicando novamente a lei de Snell. Só que agora nessa situação, senhores, N1 seno de I igual a N2 seno de R, nós vamos ter que descobrir o R para I2, ok? E para fazer isso, amigos, eu aplico novamente a lei de Snell. Só que agora o meio 1 é o vidro e o meio 2 é o ar. Então fica assim, ó, raiz de 2 vezes seno de I, seno de 60, não é isso? Raiz de 3
sobre 2. Prestem bem atenção que o I agora é o ângulo entre a normal e o raio incidente, que no caso é o raio verde, certo? Então, aqui o ângulo I é um ângulo de 60 graus, ok? Isso é igual a N2, que é o ar, que é 1, né, o índice de refração do ar, vezes o seno de R, que é o que eu vou descobrir para esse ponto aqui, 2, o ponto de incidência, certo? Daí eu descubro que o seno de R, senhores, é raiz de 6 sobre 2. E como a raiz de 6 é 2, alguma coisa, senhores, 2, alguma coisa dividido por 2, isso vai dar 1, alguma coisa. Ou seja, esse valor, vamos supor que a raiz de 6 seja 2,4. Dividido por 2, senhores, isso vai dar 1,2. Então, não existe seno maior do que 1. Sendo assim, como não existe seno maior do que 1, significa que o raio ele sofre reflexão total. Então, se o raio sofre reflexão total, meus amigos, é porque ele não passa reflexão, né? Total, é porque ele não passa novamente para o ar. Ou seja, ele bate ali naquele ponto de incidência I2 e retorna para dentro do prisma. Então, ele faz isso aqui, ó. Refletindo, e detalhe, refletindo totalmente, né? E com o mesmo ângulo de incidência aqui, ou seja, o ângulo de 60, ou seja, esse ângulo de 60 aqui, meus amigos, ele é maior do que o ângulo limite para que a luz ainda sofra refração saindo rasante aqui, ó, justamente paralelo a essa parte aqui, esse lado aqui BC, né, dessa aresta BC do meu prisma reto, ok? Então, amigos, ele pergunta para você o que a gente pode, né, afirmar. Então, a gente pode afirmar que logo após a incidência em I2 ocorre reflexão total. E o nosso gabarito, amigos, é a letra B, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.